visão cronista, Deus vê o coração e se alegra com o arrependimento. A chave de tudo, guarde bem isto, a lei diz, sacrifício, sangue, fogo, ritual. Davi diz, coração quebrantado, arrependimento, retorno. Cristo é o sacrifício perfeito e o coração perfeito. Essa chave é decisiva para compreender todo este capítulo. A visão cronista nos ajuda a enxergar que Deus não se impressiona apenas com a aparência religiosa, com o rito externo ou com formalidade litúrgica. Ele vê mais fundo, ele vê o centro, ele vê o coração. Introdução: a alegria de Deus diante do arrependimento. A visão cronista é fundamental para nos revelar a essência do coração de Deus ao receber o arrependimento do povo. Vemos isso claramente no livro de Juízes. O povo vive como em montanha-russa. Quando o líder permanece fiel, há paz, livramento e alegria. Mas ao partir o guia, o povo se afasta de novo. Em todo o livro, o enredo se repete, sobe e desce, avança e recua, entre fidelidade e queda. E ali está a frase que resume aquela fase inteira. Juízes 17:6. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo. Não havia guia firme, não havia quem sustentasse no caminho. E foi nesse cenário que se levantou Samuel, fruto da oração de Ana. De Samuel em diante, algo novo desponta, estabilidade, caminho, esperança. Mas depois vem Saul, com sua iniquidade, e entrega um reino ferido e dividido a Davi. Aqui começa a clareza da visão cronista. Deus não está interessado apenas em estruturas externas. Ele deseja um povo com coração alinhado a ele. Davi, o coração segundo, o coração de Deus. Aqui está o centro da visão cronista, Davi. O homem segundo o coração de Deus, a lâmpada de Israel, o maior rei de sua história. Com sua harpa e com os salmos que nos deixou, Davi revela como Deus deseja se relacionar, com intimidade, amor e coração aberto. Davi não foi apenas um rei vitorioso, ele foi também um adorador quebrantado, um homem que caiu, mas soube voltar, um homem que pecou, mas não se acomodou no pecado, um homem que entendeu que Deus não desejava mera formalidade, mas sinceridade interior. E o ápice de toda essa compreensão está nestas palavras, Salmo 51:17. Os sacrifícios de Deus são um espírito quebrantado, um coração contrito e arrependido. Ó Deus, tu não desprezarás. Davi proclamou algo profundo que poucos compreenderam à época. Senhor, se quisesses apenas animais em sacrifício, eu os traria sem falta. Mas o que realmente desejas é um coração que reconhece o erro, se quebra diante de ti e volta arrependido. A lei ordenava, traze o sacrifício. Davi compreendeu, traze o teu coração. O cordeiro era figura, símbolo que apontava para o futuro, mas Davi olhou além do ritual e enxergou o que Deus desejava de verdade. A lei diz, apresenta o sacrifício. Davi diz, apresenta o teu coração. O coração vale mais que o rito. O cordeiro cumpria o que estava escrito, mas não era o que Deus pedia em primeiro lugar. Deus não quer gesto vazio, quer o coração por trás do gesto. Um sacrifício sem amor vale nada. Um coração quebrantado vale mais que 1000 animais. Por isso está escrito, 1 Samuel 16:7. O Senhor não olha para o que os homens olham. Os homens olham para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Aqui está o segredo que Davi percebeu antes de ser revelado em plenitude. O sangue de animais jamais teve poder real para tirar pecados. Aquele ritual apontava para alguém que viria cumprir de verdade, como confirma a Escritura, Hebreus 10:3-4. Mas nos sacrifícios há lembrança de pecados ano após ano, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. O animal não salvava, apontava para quem salva. Davi olhou para a figura e enxergou aquele que ela representava. Os fariseus olharam para a figura e nela pararam. Por isso Davi foi perdoado, e eles não reconheceram o perdão quando ele chegou. Aqui há uma linha espiritual importantíssima. O que Deus desejava desde sempre não era apenas um sistema de sacrifícios, mas um povo consciente do seu pecado, sincero em seu retorno e aberto à misericórdia divina. O Sentainose, Senteiens, e a centralidade da casa de Deus. Ao escrever Crônicas, o cronista mostra Davi vencendo guerras, sim, mas seu maior zelo era outro, a casa de Deus. Davi desejou construir o templo, não pôde, porque suas mãos estavam manchadas de sangue. Mesmo assim, organizou, providenciou e preparou tudo com dedicação para Salomão, seu filho. 1 Crônicas 29:1, 5, 10-19. O rei Davi disse, meu filho Salomão é jovem e inexperiente. Por isso, agora providenciarei os materiais necessários para a casa do meu Deus. Então Davi deu de seu próprio tesouro, e os líderes deram voluntariamente. Davi orou, tu, ó Senhor, és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Sonda o coração do teu povo, e conserva nele este desejo. Aqui o cronista nos mostra algo muito profundo. A grandeza de Davi não estava apenas na guerra, no governo, ou no domínio político. Estava no seu desejo de que Deus fosse honrado. Estava na sua visão de adoração. Estava em preparar a casa para a presença divina. Davi não queria apenas um reino forte, queria uma nação centrada em Deus. A oração de Salomão e a resposta do céu. E quando Salomão reina, o cronista nos mostra o momento mais belo.
O rei se ajoelha, derrama o coração diante de Deus e pede sabedoria para governar. Deus responde: o fogo desce, a glória enche o templo, a presença do Senhor se manifesta. 2 Crônicas 6 e 12 a 42. 7-1, 3. Salomão se ajoelhou e estendeu as mãos. Quando terminou de orar, desceu fogo do céu e consumiu a oferta, e a glória do Senhor encheu o templo. Isso é extraordinário porque mostra que o foco não está apenas no templo físico, mas na oração sincera que sobe de um coração rendido. Deus responde à humildade. Deus responde à humildade. Deus responde à busca verdadeira. E então Deus proclama a promessa que atravessa os séculos até hoje. 2 Crônicas 7 e 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Repare no que Deus pede. Não manda trazer sacrifício, manda trazer o coração. Arrependimento, busca, conversão. Deus conhece a fraqueza humana. Não julga apenas os atos, julga a intenção. Como ensina o apóstolo, Romanos 2 e 28 a 29. Não é judeu aquele que é apenas exteriormente. É judeu aquele que é interiormente, e a circuncisão é do coração, pelo espírito, e não pela letra. O louvor vem de Deus, e não dos homens. E porque Deus vê o coração, ele concede misericórdia, graça e perdão. Pois, Lamentações 3 e 22 a 23. As grandes misericórdias do Senhor impedem que sejamos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O que Davi viu antes de todos. Davi percebeu algo que muitos só compreenderiam plenamente mais tarde. Deus nunca esteve preso ao ritual como fim em si mesmo. O ritual apontava para algo maior. O sacrifício apontava para o verdadeiro sacrifício. O altar apontava para a graça que viria em plenitude. Davi entendeu o valor do arrependimento, entendeu a importância do coração, entendeu que o relacionamento com Deus não pode ser reduzido à forma externa, e é por isso que a visão cronista é tão preciosa. Ela nos mostra que Deus se alegra com o retorno sincero. Deus não despreza quem se quebra diante dele. Deus não rejeita o coração contrito. Deus não rejeita o coração contrito. O pior dos reis e o maior perdão. A história mais impressionante narrada pelo cronista é a de Manassés. Manassés foi um rei perverso, cruel, profundamente corrompido. Praticou abominações, contaminou o povo e encheu Jerusalém de sangue inocente. Aos olhos humanos, parecia não haver mais retorno. Parecia que a ruína era definitiva. Mas a visão cronista nos surpreende com uma das cenas mais belas de toda a Escritura. 2 Crônicas 33 a 1:13. Manassés fez o que o Senhor reprova, encheu Jerusalém de sangue inocente. Mas quando foi levado preso, se humilhou profundamente diante do Deus dos seus antepassados e orou a ele. Deus ouviu a sua oração e o trouxe de volta a Jerusalém. E Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Isso é extraordinário. Manassés orou, arrependeu-se profundamente, e Deus o perdoou. Aqui está uma verdade que atravessa o coração de todo o capítulo. Deus vê o coração arrependido, mesmo quando a vida passada parece irreparável. Pense comigo, Manassés não tinha cruz, não tinha sangue derramado do cordeiro, não dispunha do sacrifício perfeito, tinha apenas um coração quebrantado, e mesmo assim foi perdoado. Quanto mais nós, que recebemos o sacrifício real e completo em Cristo, somos aceitos ao voltarmos com coração sincero. Como diz a palavra, Romanos 5 e 20, onde o pecado aumentou, a graça superabundou. Se o pior dos reis foi perdoado apenas por se arrepender, imagine quanto mais nós somos aceitos por meio daquele que é o sacrifício perfeito. Davi, Salomão e Manassés, o padrão da graça. Davi pecou e foi perdoado. Salomão pecou e foi perdoado. Manassés pecou horrivelmente e foi perdoado. Essa sequência não é acidental. Ela revela uma linha espiritual profunda. Deus não está procurando apenas desempenho impecável. Ele procura arrependimento verdadeiro. Se alguém se converte de coração, abandona o mal e busca a Deus, encontra perdão. Então aprendemos isto. O Senhor julga sim, mas quando o homem se quebra e se volta para ele, encontra um Deus que é, acima de tudo, misericordioso. E Davi cantou isso com beleza e profundidade. Salmo 103, 1-3, 8, 11-12. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele perdoa todos os teus pecados e sara todas as tuas enfermidades. O Senhor é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Quanto os céus se elevam acima da terra, grande é o seu amor. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 136 e 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Salmo 86 a 5. Tu, Senhor, és bom e perdoas, és rico em amor para com todos os que te invocam. Esses textos não são apenas poesia, eles são teologia viva. Eles nos mostram que o Deus da visão cronista é um Deus que recebe o arrependido, restaura o quebrantado e não despreza o coração que volta para casa. O verdadeiro centro, Deus não olha só para a aparência. A visão cronista também ecoa uma verdade que já tinha sido revelada antes, mas que aqui ganha profundidade ainda maior. 1 Samuel, 16 a 7. O Senhor não olha para o que os homens olham. Os homens olham para a aparência,
Mas o Senhor olha para o coração. Isso muda tudo, porque o ser humano costuma medir pela história externa. Quantos erros a pessoa cometeu, quão longe ela caiu, quão manchada ficou sua trajetória. Mas Deus olha para outra coisa: a sinceridade do arrependimento, a verdade do quebrantamento, a disposição de voltar, a abertura do coração. É por isso que a visão cronista é tão preciosa. Ela nos ensina que o coração contrito não é rejeitado por Deus. Pelo contrário, é acolhido. Tudo isso aponta para Jesus. A visão cronista aponta para Cristo. Poucos compreenderam essa misericórdia da forma que Davi e o cronista compreenderam. Os fariseus tinham a lei, mas não tinham o coração da lei. Os saduceus tinham a Torá, mas perderam a esperança. Prenderam-se ao ritual, ao sacrifício externo, à letra, e esqueceram aquele a quem tudo isso apontava. Mas quando Jesus se revelou, manifestou-se exatamente como Davi descreveu, perdoando a mulher samaritana, curando a que padecia de fluxo de sangue, defendendo a pecadora. Quem não tem pecado, que lance a primeira pedra, comendo com publicanos e pecadores. E o povo se admirava. Que homem é este que até perdoa pecados? Veja com clareza o que tudo isso significa. A lei diz: sacrifício, sangue, fogo, ritual, mas não tem poder para salvar. Davi diz: coração quebrantado, arrependimento, retorno, mas precisa de alguém que valide esse arrependimento. Cristo é o sacrifício perfeito que a lei pedia, e o coração perfeito que Davi cantava. Ou, como proclama a Escritura, João 1:17, pois a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei dizia: algo precisa morrer. Davi dizia: alguém precisa se quebrantar. Jesus veio e disse: eu morro por ti, eu me entrego por ti, e o Pai te aceita em mim. Essa é a plenitude da visão cronista, quando ela encontra o seu cumprimento em Cristo. Três vozes: a lei, Davi e Cristo. Aqui a linha fica ainda mais bonita. A visão deuteronomista diz: obedece e serás abençoado. A visão cronista diz: se falhaste, volta com o coração quebrantado que eu te perdoo. A visão cristã diz: eu já fui o sacrifício por ti. Eu sou o coração quebrantado por ti. Volta para mim. Essa progressão revela o movimento da revelação de Deus na história. Primeiro, ele ensina o caminho. Depois, ele mostra o valor do coração. Por fim, ele mesmo vem em Cristo para cumprir a lei, receber o quebrantado e abrir de vez a porta da graça. Porque o Deus que Davi conheceu, que ouviu a oração de Manassés, que vê o coração e não a aparência, esse Deus é amor. 1 João 4:8-16. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Conclusão do capítulo 4:6. Este é o Deus revelado pela visão cronista, pessoal, próximo, misericordioso, que perdoa o pior dos pecadores quando este se arrepende. Ele não se move apenas por sacrifício externo. Ele responde ao coração sincero. Ele não despreza quem se humilha diante dele. Ele não rejeita quem volta arrependido. Ele restaura, cura e perdoa. E agora, desta visão que aponta para o Cordeiro, entramos na fase mais extraordinária, a visão do cristianismo, onde aquele a quem todos apontavam finalmente chegou. Ramificações da visão cronista. Deus vê o coração e se alegra com o arrependimento. A visão cronista não gerou apenas uma leitura histórica, ela gerou uma espiritualidade, uma forma de compreender Deus, o homem, o culto, a restauração e a esperança. Se a visão deuteronomista nos ensinou que a obediência traz bênção e a desobediência traz maldição, a visão cronista nos leva mais fundo. Ela nos mostra que, mesmo quando a desobediência já produziu feridas, ainda existe um caminho de retorno, ainda existe graça para o arrependido, ainda existe restauração para o coração quebrantado. Essa é uma das verdades mais belas de toda a Escritura. Deus não olha apenas para o que o homem fez, Deus olha para o que o homem se tornou diante dele quando se arrepende. E é por isso que a visão cronista se ramifica em várias ênfases que atravessam toda a fé de Israel, e mais tarde, ecoam na plenitude da revelação em Cristo. Freire, primeiro, a ramificação do templo, a presença de Deus no meio do povo. A primeira grande ramificação da visão cronista é a centralidade do templo. O cronista não vê o templo apenas como um edifício, ele o vê como o lugar da presença, do encontro, da reverência e da glória. Ali o céu toca a terra, ali a oração sobe, ali o povo se reúne, ali a fé deixa de ser apenas ideia e se torna adoração. Por isso, dentro da visão cronista, surgem com força os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros, os organizadores do culto, os ministros da casa de Deus. Tudo é importante, tudo é sagrado, tudo participa da ordem da adoração. Essa ramificação ensina que Deus não quer apenas corações tocados no secreto. Ele também quer um povo que o adore com ordem, beleza, dignidade e temor. O templo, nesse sentido, torna-se mais do que arquitetura. Torna-se símbolo de um Deus que quer habitar no meio do seu povo. Segundo, a ramificação davídica,
A esperança de um rei, segundo o coração de Deus. A segunda grande ramificação é a linhagem de Davi. O cronista faz de Davi o eixo da história, não apenas como rei político, mas como modelo espiritual. Davi se torna a régua. Davi se torna a medida. Davi se torna a memória do que significa andar com Deus de modo verdadeiro. E daqui nasce uma esperança que não morre, a esperança de um rei justo, de um governante fiel, de um filho de Davi que restauraria o povo. Essa ramificação é poderosa, porque mantém acesa a expectativa de que Deus não abandonou seu propósito. Mesmo quando os reis falham, a promessa permanece. Mesmo quando o trono é manchado, a aliança continua viva. Mesmo quando o reino se enfraquece, Deus ainda está escrevendo a história. Por isso, na tradição cronista, Davi não é apenas passado, ele é sinal, ele é figura, ele é antecipação, e isso prepara o coração para reconhecer aquele que viria como o rei definitivo. Terceiro, a ramificação do arrependimento, o retorno que Deus não rejeita, de Necotensente. Talvez esta seja a ramificação mais preciosa de todas, a teologia do arrependimento. A visão cronista nos ensina que não existe queda tão profunda que impeça o retorno sincero. Não existe culpa tão pesada que anule a misericórdia de Deus. Não existe passado tão manchado que Deus não possa alcançar com perdão. Davi caiu. Salomão se desviou. Manassés se afundou em perversidade. Mas quando houve quebrantamento, houve resposta. Aqui está uma das maiores chaves espirituais de toda a sua obra. Deus não despreza o coração contrito. Isso gera uma ramificação extraordinária na fé bíblica. O arrependimento vale mais que aparência. A sinceridade vale mais que ritual vazio. A humildade vale mais que orgulho religioso. O retorno vale mais que a memória do pecado. Essa visão alcança o íntimo da alma humana e diz: volte, ainda há caminho de volta. E isso é profundamente consolador, porque o Deus da visão cronista não é um Deus que apenas condena, é um Deus que perdoa, não é um Deus que apenas registra quedas, é um Deus que recebe quem se humilha, não é um Deus distante, é um Pai que vê o coração. Quarto, a ramificação da adoração, não apenas sacrifício, mas coração. Outra ramificação marcante é a da adoração interior. A visão cronista não elimina o sacrifício, mas o reposiciona. Ela mostra que o centro da adoração não está apenas no altar externo, mas no coração oferecido diante de Deus. O sacrifício continua importante, o culto continua importante, o templo continua importante, mas nada disso substitui o espírito quebrantado. Aqui a visão cronista se torna profundamente espiritual, porque ela ensina que Deus não se impressiona com religiosidade vazia, Deus não se contenta com formalismo, Deus não recebe espetáculo como se fosse devoção, Deus procura a verdade no íntimo. Essa ramificação é essencial para o seu livro, porque ela faz a ponte entre a lei e a graça, entre o rito e o coração, entre a estrutura e a vida. Em outras palavras, a visão cronista ensina que Deus quer o povo inteiro, não apenas suas mãos, mas sua alma, não apenas suas palavras, mas seu arrependimento, não apenas seu culto, mas sua verdade. 5. A ramificação da restauração. Deus reconstrói o que foi ferido. Há ainda uma ramificação belíssima, a da restauração. O cronista escreve para um povo que conhece a perda, a ruína e o exílio. Por isso sua mensagem tem algo de reconstrução espiritual. Ele não apenas relembra o passado, ele cura a memória do povo, ele reorganiza a identidade, ele aponta para uma nova possibilidade, a de que, mesmo depois da queda, Deus ainda pode restaurar. Essa é uma ramificação profundamente pastoral, porque o cronista diz, em essência, vocês não terminaram, Deus não esqueceu sua aliança, a história não acabou na ruína, a misericórdia ainda está ativa, a casa de Deus pode ser reedificada, o coração pode ser renovado. Essa visão é extraordinária para um audiolivro, porque ela fala diretamente à alma de quem ouve. Ela comunica esperança, ela levanta o abatido, ela chama o ferido de volta à presença. Pronto,